cantor canadense Bryan Adams já lançou até hoje 14 álbuns de estúdio e já vendeu pelo mundo inteiro mais de 100 milhões de cópias dos seus álbuns, transformando ele em um dos artistas que mais vendeu na história da música. Mas não pense que as coisas sempre foram assim na vida de Bryan Adams, só sucesso, pois os dois primeiros álbuns dele, lançados em 1980 e 1981, não alcançaram o sucesso que o cantor canadense esperava. Isso só começaria a melhorar com o lançamento do terceiro disco dele, o Cuts Like Knife, que foi lançado em 1983. Aí sim ele começou a ter um reconhecimento, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos e no seu país natal, o Canadá. Mas ele queria o reconhecimento mundial, e isso viria a acontecer quando no dia 5 de novembro de 1984 seria lançado o maravilhoso, o sensacional Reckless, álbum maravilhoso, espetacular, que até hoje já vendeu 12 milhões de cópias e transformou Bryan Adams em uma estrela global. Esse danado aí colocou os 6 singles dele entre os 15 mais vendidos da parada de álbuns da Billboard. Inclusive o álbum alcançou o primeiro lugar da Billboard, que é a parada que mede a vendagem de discos nas terras do Tio Sam. Esse feito de colocar os 6 singles entre os 15 primeiros da Billboard até então só tinha sido alcançado pelo Thriller do Michael Jackson e pelo Born USA do Bruce Springsteen. Então, meu amigo, agora nós vamos contar a história desse maravilhoso, desse espetacular Reckless para vocês. Se você quiser fazer um pedido de um álbum que você gostaria que nós contássemos os bastidores, é só você fazer como o Márcio Rossi, o Marcos Vinícius Ferreira e o André Bonolo e deixar nos comentários o seu pedido. Quem sabe ele vira um vídeo. Então agora vamos para o vídeo. Meu nome é Odilon Duarte Júnior, está começando o Vida Vitola. Tudo começou a dar certo na carreira de Bryan Adams quando ele lançou no início de 1983 o seu terceiro álbum, o Cuts Like Knife, o primeiro grande álbum de Bryan Adams. Com ele, Bryan começou a ganhar força no Canadá, nos Estados Unidos e em muitos países, com um som mais forte e impulsionado pela balada Straight from the Heart. O álbum alcançou o top 10 canadense e americano. Essa maravilhosa balada, por aqui, estava na trilha sonora internacional da novela Guerra dos Sexos, de 1983, e tocou pra cacete por aqui. Adams passou praticamente o ano inteiro de 1983 em turnê, abrindo para a sensacional banda Journey. Foram mais de 100 datas com o Journey, na turnê do grande álbum dos caras, o Frontiers. Essa turnê foi um aprendizado grande para Bryan, já que, observando o comportamento do público com as músicas do Journey, ele percebeu que precisava de mais músicas que pudessem se conectar com grandes plateias. Eu estava fazendo o que podia para animar o público, mas precisava de um setlist melhor, diz Bryan. Louco para compor hinos. Em abril, o Journey lançou o single Faithfully. Em todos os shows, Bryan assistia a um coro de milhares de pessoas cantando essa maravilhosa balada. Bryan precisava escrever uma música assim. Logo em seguida ele teria essa oportunidade, pois o produtor de cinema Gene Kirkwood estava terminando de produzir um filme, A Night in Heaven, que aqui no Brasil passou como Clube das Mulheres. Vou falar para vocês que eu nunca tinha ouvido falar desse filme. O filme é um drama que conta a história de um stripper masculino, interpretado pelo
Chris Atkins, aquele do filme A Lagoa Azul. Com certeza você já deve ter assistido, já ouviu falar. O produtor Kirk Wood contrata Danny Goldenberg, que era um ex-crítico de rock e futuramente seria o empresário da banda Nirvana. Então Goldenberg começa a correr atrás da trilha sonora do filme e ele tem a ideia de chamar Bryan Adams para compor uma música para a trilha sonora do filme. O Bryan diz que, mesmo lendo o roteiro e achando o roteiro meio fraquinho, ele concordou em gravar uma música para a trilha sonora do filme. Então ele chama o seu parceiro de longa data, desde o primeiro disco, Jim Vallance. Jim Vallance é o ex-baterista da banda canadense Prism, baterista e compositor da banda. E era parceiro do Bryan desde o primeiro álbum que o Jim Vallance coproduziu e compôs a maioria das músicas junto com Bryan Adams. E juntos os dois passaram um dia inteiro escrevendo uma composição para o filme. O Jim Vallance conta que enquanto eles estavam ali no porão da casa dele, onde ficava um estúdio particular pequeno estúdio particular do Jim Vallance, eles foram muito influenciados pela sensacional, poderosa balada Faithfully do Journey, que segundo o Jim Vallance é aquelas baladas poderosas para se dançar agarradinho com a pessoa amada. Então ali em Vancouver, no sótão da casa do Vallance, nasce a sensacional, a maravilhosa Heaven, que diferente de muitas baladas que tem por aí, ela não fala de perdão, reencontro, separação. É uma canção de amor no estilo das músicas do Lionel Richie, aquela canção de quem ama demais, como se estivesse no céu. E aproveitando que o Journey tinha feito um show em Nova York no dia 5 de junho e o próximo só aconteceria no dia 10 de junho, o Bryan consegue uma data dos dias 6 e 7 de junho de 1983 no famoso Power Station Studios em Nova York. E quem iria produzir essa música, a música para a trilha sonora do filme, do Clube das Mulheres, seria o produtor de longa data e amigo de Bryan Adams, Bob Clementine. Só que logo no início o Bryan teve um problemaço para resolver, pois o seu baterista, o Mickey Curry, teve um probleminha, pois ele já tinha um compromisso agendado há meses com outro cantor. Não poderia desmarcar o compromisso assim. Então o Bryan teve que correr atrás de um baterista para gravar a música para ele. E ele lembra do amigo, já que ele estava fazendo uma turnê com os caras, que era o Steve Smith do Journey. Lembra do cara, liga para ele, já que o Steve Smith estava hospedado ali próximo do Power Station Studios, e o Steve vem socorrer o amigo Bryan Adams e grava a sensacional música Heaven com o Bryan. E já que a Heaven tinha sido inspirada na Faithfully, nada melhor que o próprio baterista do Journey gravando a música Heaven, coisa muito legal. O filme Clube das Mulheres é lançado no dia 13 de novembro de 1983 e os críticos e o público não gostaram muito, tanto que o filme não conseguiu arrecadar o suficiente para se pagar. Heaven toca praticamente inteira na abertura do filme. Vou deixar o link dessa abertura na descrição. Quando a trilha sonora foi lançada, os rádios programadores, famintos por novo material de Bryan, exigiram que Heaven fosse lançada como single. Mas Bryan tinha outros planos. Ele não queria lançá-la como single, diz Clementine. Ele queria guardar ela para o Reckless. Mesmo assim, Heaven começou a tocar bastante nas rádios rock do país inteiro, principalmente nas de AOR. Só a título de curiosidade, a música Obsession, que também faz parte da trilha sonora de Night in Heaven,
mais tarde se tornaria um hit com a banda Anymotion. Com o passar do tempo, Brian foi mudando de ideia em relação a colocar a música no novo álbum. Dizem que aconselhado pelo produtor Jimmy Iovine, que não considerava ela uma boa música. Ainda bem que quando Brian e Clementine se encontraram, Heaven voltou a ser prioridade no Reckless. Heaven foi o terceiro single do Reckless, e quando ela foi lançada como single no dia 9 de abril de 1985, Brian e Jim Valance mantinham contato por telefone à medida que ela ia subindo na parada, até chegar ao primeiro lugar. Valance voou então para Cleveland para encontrar Brian e comemoraram o primeiro lugar da carreira da dupla. Ela alcançou o número 1 na Billboard por 2 semanas em junho de 1985. Heaven, por aqui, fez parte da trilha sonora da supernovela A Gata Comeu, novela das 18 horas, que passou entre abril e outubro de 1985. A balada foi tema da descolada Babi, que transformou a atriz Maiara Magri em musa graças ao cabelo curtinho. No Reino Unido, o lado B do single Heaven tinha a música Diana. Sim, música Diana inspirada na princesa Diana, que falava algumas coisas, como ela não devia ter casado com aquele cara, dando a entender que era com o príncipe Charles. E acredite, né? Tinha que ser. Os tabloides britânicos fizeram um estardalhaço danado dizendo que Bryan Adams estava apaixonado por Diana. 2 versões do videoclipes para a música foram feitas. O primeiro, lançado em novembro de 84, foi dirigido por Steven Barron, que trabalhou na maioria dos vídeos de Bryan na época. Este mostrava Bryan em pé no palco, em meio a pilhas de aparelhos de televisão, mostrando partes dos membros de sua banda. Fotos da multidão revelam que os assentos não estão cheios de pessoas, mas de aparelhos de TV, tornando Adams o único humano no local. O segundo vídeo foi lançado em março de 1985 e tem um conceito mais acessível. Neste, um cara é parado por dirigir bêbado do outro lado da rua de um show de Bryan Adams. A garota que ele estava dirigindo o abandona e vai ao show, onde ela e Bryan fazem uma conexão. Esta segunda versão foi indicada ao MTV Video Music Award, na categoria Menor Cenografia. Essa sensacional música está no Reckless como a quarta do lado A. Em dezembro de 1983, os executivos da gravadora do Bryan Adams fizeram uma pequena comemoração para lhe entregar o disco de platina por 1 milhão de cópias vendidas do álbum Cuts Like Knife. O Bryan diz que dessa comemoração ele aprendeu uma pequena lição sobre o mundo da música, pois quando ele estava ali tirando fotos ali, segurando o álbum de platina, chegou assim perto do empresário dele, o Bruce Allen, e falou assim: cara, eu tô ganhando o disco de platina por 1 milhão de cópias vendidas, só que, cara, eles não me pagaram nada ainda, não recebi nada ainda, cadê o dinheiro? O Bruce Allen diz que cochichou para ele: e você não viu o dinheiro ainda e nem vai ver, meu amigo, pois tudo que você fez nesses 3 primeiros álbuns, os caras gastaram muito dinheiro com você e não tiveram retorno. Então agora eles têm que pegar o retorno pelo que eles investiram em você. Vejam só. O Bryan diz que voltou para Vancouver, não tinha muito dinheiro no bolso, deu para ele pagar alguns meses de aluguel adiantado e deu para ele comprar um carro, mas não pense você que era uma Ferrari. Ele diz que comprou um Fusca usado. E a primeira coisa que ele fez foi também seguir o conselho que o empresário Bruce Allen deu para ele: acho que é melhor você começar a compor outro álbum. Então eles começam a sessão de composição para o próximo álbum, e o Jim Valance conta que a sessão de composição do Reckless
foram intensas. Ele composições diárias. O Brian chegava na casa do Jim Vallance, eles comiam. Isso é o Jim Vallance que contou para a revista Guitar World. Chegava na casa do Vallance, comia um sanduíche, os dois iam para o porão. Normalmente ficava o Jim Vallance no piano, na bateria, no contrabaixo, o Brian Adams na guitarra cantando. E ficavam ali, ou colocavam um loop de bateria eletrônica tocando para inspirar eles, e ficavam ali tocando alguma coisa, faziam ali um trechinho de alguma coisa, de alguma coisa, e sempre iam criando alguma música. Ele diz que isso todo dia, não teve nenhuma sessão, nenhum dia que nada foi criado pelos dois. Eram muito produtivas as sessões de composição do Reckless. E uma das canções criadas ali foi a maravilhosa Run to You, que a princípio foi uma composição escrita a pedido do produtor Bruce Fabian, que na época estava produzindo um álbum da banda Blue Oyster Cult, o The Revolution by Night. Bruce pediu a música, mas os caras não aproveitaram ela. Finalmente, em março de 1984, Brian e sua banda entram no estúdio para iniciar a gravação do quarto disco, e o estúdio seria o Little Mountain Sound Studios em Vancouver, ali no Canadá, cidade do cantor. O produtor do disco seria o Bob Clementine. Quando começam os trabalhos, Brian mostra as demos que ele e Jim tinham gravado e avisa para Clementine que a última música da fita ele daria para alguém gravar, e o produtor não precisava se dar ao trabalho de ouvir. Só de que quando Bob Clementine escutou a música, ele disse que aquela era uma das melhores, se não a melhor música da fita, e essa música era Run to You, Correr para Você. Clementine disse: eu tive que convencê-lo a gravar ela, e estou feliz por ter feito isso, porque é uma grande música. Run to You foi gravada praticamente ao vivo, pois para Brian era importante que o Rex tivesse algo da energia e vibração de uma apresentação ao vivo. Então as faixas gravadas no Little Mountain, a maioria delas foram gravadas quase que ao vivo por Brian e os membros de sua banda, que na época eram o guitarrista Keith Scott, o baixista Dave Taylor, o tecladista Tommy Mendel, além do baterista Mickey Curry. O time reunido gravou o Run to You em apenas um take. Brian se lembra de quando o Bob Clementine gritou lá na sala de controle: gente, vocês têm que vir aqui ouvir isso. E quando eles ouviram, Brian disse: não mexe em nada, tá perfeita. E lógico que eles ainda gravaram ali, tentaram mais 2 ou 3 vezes para ver se melhorava, mas nunca conseguiram melhorar o primeiro take de Run to You, que fala sobre infidelidade, e ela foi lançada como single no dia 18 de outubro de 1984 e foi a primeira música da carreira do Brian Adams a chegar no primeiro lugar nas paradas das rádios rock americana. Na parada da Billboard ela ficou na posição número 6. Parecia que o palpite de Bob Clementine estava certo com relação a Run to You. O videoclipe da música foi dirigido pelo diretor Steve Barron, que trabalhou na maioria dos clipes do Brian Adams na época. Ele já tinha dirigido Billie Jean do Michael Jackson, tinha dirigido Tears for Fears, Country Club. É um diretor bem tarimbado em videoclipes na época. E no videoclipe o Brian Adams contracena com a atriz inglesa Lisette Anthony. É uma atriz que você pode se lembrar dela, não sei se vocês assistiram o filme Crow de 1983, um filme bem conhecido. Quem ali viveu nos anos 80. O destaque do vídeo deveria ser Brian Adams e a Lisette Anthony, só que não foi bem isso. Eles gastaram uma fortuna
para fazer uma árvore cenográfica que no videoclipe seria atingida por um raio e depois disso teria uma tempestade de raios. Seria uma coisa bonita no videoclipe, só que quando foram fazer o efeito do raio na árvore, diz que parecia um transformador estourando. E o Bryan Adams conta no livro I Want My MTV. A gente está sempre citando esse livro nos nossos vídeos, né? Vou deixar até no link da descrição para você se quiser adquirir também. Que, cara, foi uma cena cômica, eles ali parados olhando, impotentes, vendo a árvore se queimando toda, e o diretor Steven Barron gritando: meu Deus, que merda, vai ser o pior clipe que eu já fiz na minha vida. A cena da árvore estourando ali, parecendo um transformador, tem no clipe que foi mesmo pro ar. Eles não gostaram do clipe, mas a MTV gostou tanto que o videoclipe da Run to You teve várias indicações no prêmio da MTV, o MTV Music Video Awards. Teve, parece que 5 indicações. E Run to You está no álbum como a terceira música do lado A. Bob Clementine contou na revista Sound on Sound que o Little Mountain era um pequeno estúdio e para ele não estava realmente preparado para o som de bateria de rock que as músicas de Bryan precisavam. Forçado a improvisar, Clementine acabou usando a garagem do prédio que tinha uma porta para dentro do estúdio, só que seria meio estranho ter Mickey Curry, o baterista, tocando em uma garagem. Clementine então montou o kit de bateria bem na frente da porta e cercou a bateria com madeiras isolantes, formando um dispositivo em forma de funil que focava o som através da porta para dentro do estúdio. Clementine continua: coloquei alguns microfones nesse funil e foi assim que conseguimos nosso grande som de bateria. O engraçado é que alguém aparentemente mediu exatamente como montamos a bateria, e quando o Loverboy, Bon Jovi e Aerosmith gravaram no Little Mountain, eles montaram tudo exatamente da mesma maneira. Então, se você ouvir algum desses discos, as baterias soam quase idênticas às dos de Bryan, gravados ali. Se o Clementine foi o responsável por salvar Run to You, ele dá totalmente os créditos de salvar outra música para Bryan Adams, e essa música é It's Only Love, pois no princípio a música não estava ficando boa. O Clementine diz que parecia que ela precisava de mais de uma guitarra. Eles não estavam conseguindo deixar a música do jeito que queriam. Então ele diz que Bryan deu a ideia: e se essa música virasse um dueto com Tina Turner? Todos falaram: caramba, seria ótimo. Mas ficou nisso mesmo. O tempo foi correndo. Só que o Bruce Allen, o empresário do Bryan, ligou para o empresário da Tina Turner, que estava fazendo alguns shows em Vancouver no final de junho, abrindo para o Lionel Richie. Aí você, abrindo? Sim, a Tina tinha acabado de lançar o Private Dancer e o disco estava começando a vender bem. Então o Bruce Allen entrou em contato com o empresário da Tina, mandou uma demo pro empresário dela e marcaram um encontro no estúdio, no Little Mountain Studio. O Bryan lembra muito bem do dia em que ele encontrou Tina Turner. Ele estava muito nervoso, aguardando ela. E ele lembra do dia quando ele estava dentro do estúdio. Ele começou a ver um alvoroço no corredor do estúdio. Ele começou a ver aquela juba, aquele cabelão da Tina, e a voz dela falando: onde está ele? Cadê ele? Bryan, onde está você? E alguém apontou para a Tina: tá ali.
Ele diz que quando ela entrou pela porta, ela já gritou: adorei a música, vamos gravar. E ele, muito contente, disse: vamos gravar amanhã. O Brian diz que foi para casa e não conseguiu dormir pensando no dueto que ele ia fazer com a rainha Tina Turner. E o Jim Wallace conta que ele estava no dia que eles gravaram a música It's On Love, a Tina e o Brian. Ele diz que no começo as coisas não estavam saindo nada bem, pois quando foram começar, eles descobriram que a música não estava no tom correto para a voz da Tina. E o Jim Wallace diz que ele queria entrar num buraco, pois eles tinham estragado tudo. Mas o Jim Wallace conta que o Brian e a Tina foram ali fazendo alguns ajustes e de repente Tina Turner cantou lindamente It's Only Love. Foi um momento emocionante, de testemunhar a gravação de It's Only Love com Brian Adams e Tina Turner. Depois que Tina terminou e se despediu de todos, Brian e todos no estúdio ficaram com o sentimento de como se tivessem sido atingidos por uma força da natureza. Brian gritou para Brody Clementine se ele tinha gravado tudo direitinho na fita. E o produtor respondeu: sim, graças a Deus. O single It's Only Love foi lançado no dia 21 de outubro de 1985 e foi indicado ao Grammy de melhor performance vocal de rock por um duo ou grupo. Em 1986, a canção ganhou um MTV Video Music Award de melhor performance de palco. Esse clipe foi gravado em uma performance ao vivo da Private Dance Tour de Tina Turner em 1985. Começa com Turner em seu mini vestido de couro preto e jaqueta jeans, apresentando o jovem canadense Brian Adams. Então, ele se junta a ela no palco para uma apresentação fantástica, onde os dois parecem ter uma química perfeita, e essa química lhe rendeu uma indicação ao Grammy de melhor música de rock. Eu mesmo podia ver esse clipe 100 vezes que eu não enjoava, pois os dois no palco dão um show. Quando o Sound Effects perguntou para Brian qual foi a sua colaboração mais memorável, ele respondeu: trabalhar com Tina Turner foi incrível. Serei eternamente grato a ela por me levar em turnê, abrindo para ela na Europa. Depois disso, o Reckless, o nosso álbum, ganhou um gás tremendo. Ele estava meio que engavetado na Europa. Apesar do enorme sucesso nos Estados Unidos, esse dueto acabou ajudando o álbum a pegar muito na Europa. Nem tudo foram flores na gravação do Reckless, pois Brian conta que estava lutando com a ideia de fazer um disco que superasse o Cuts Like Knife. Eu era muito exigente com aqueles que trabalhavam ao meu redor, a banda, o engenheiro, o produtor. Eu quase destruí tudo fazendo isso. Você simplesmente se envolve tanto que nada mais existe. Eu fiz e falei coisas que não deveria. Eu perdi muita inocência nesse álbum. As pessoas viram um lado diferente de mim, mais brutal. Eu estava sempre com as presas abertas. Aconselhado a dar um tempo no trabalho e descansar um pouco, Brian tira férias de pelo menos um mês. E uma das músicas que foram criadas ali pouco antes dele sair de férias foi a maravilhosa Somebody, que com certeza é uma das músicas de maior sucesso do cantor canadense. Ela tem um refrão assim grudento e é uma música feita para tocar nas arenas. Ela tem uma letra que fala de uma pessoa que precisa desesperadamente encontrar alguém. O Jim Wallace conta que, apesar de Somebody ser uma música que fala sobre relacionamento, ela também, ali no segundo verso da música, ela fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí, Primeira Guerra Mundial.
Sim, ele disse que na época ele e o Bryan Adams estavam muito interessados em assuntos sobre a Primeira Guerra, porque o avô do Bryan Adams tinha lutado na Primeira Guerra no exército britânico. Ele diz que sempre em uma ou outra música deles eles colocam ali mesmo sem ter conexão com a música, algum trechinho citando alguma coisa da Primeira Guerra. E ele também explica que um trecho da música que diz que os vencedores serão os perdedores, ele diz que isso, ele teve essa inspiração quando ele tocava bateria em boates, ali nas boates da noite, ficava lá tocando, e ele via sempre aquelas pessoas chegando, bebendo, e sempre à procura de alguém para acompanhar eles, pelo menos por uma noite. Ele diz que parecia um enredo daquelas novelas bem ruins, e ele ficava lá no fundo do palco, sentado na sua bateria, vendo aquilo, e para ele, aquelas pessoas que saíam e iam passar apenas uma noite com alguma pessoa, para ele não eram vencedores, eram perdedores. Foram filmados 2 videoclipes para a música. Um apresenta imagens filmadas no Massey Hall em Toronto e tem imagens de 3 noites nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 85, com Bryan e sua banda tocando a música ao vivo, com o público gritando ao fundo. O segundo tem nosso herói andando entre caminhões tanques em Vancouver e cantando sobre a necessidade de encontrar alguém antes de seguir para o BC Place em Vancouver, que é o maior estádio com teto inflável do mundo, onde Bryan anda pelo campo procurando por alguém. Em particular, seria quem? A atriz inglesa Lisette Anthony, de novo em um clipe de Adams. Somebody foi lançada como single e foi o segundo single do álbum em janeiro de 1985. Chegou ao topo da parada rock da Billboard e alcançou o número 11 na Billboard Hot 100. Ela está no Reckless como a quinta do lado A. Quando Bryan volta em agosto mais tranquilo, ele e o produtor Bob Clementine se mudam de Malicuia para Nova York, mais precisamente para o famoso The Power Station Studios, famoso estúdio de gravação em Manhattan. Ali grandes nomes da música gravaram e gravam seus álbuns até hoje, Lady Gaga, Roxy Music, David Bowie e etc. Foram para Nova York porque Bob Clementine não considerava o estúdio no Canadá um bom estúdio. Será? Os trabalhos já estavam praticamente no final, com eles aplicando os toques finais, principalmente os overdubs e back vocals. Mas enquanto Clementine estava feliz com o que eles tinham, Bryan não estava. As novas músicas que ele gravou eram boas, ele tinha certeza disso. E ele tinha o que considerava o título perfeito para um álbum de rock and roll, Reckless. Mas ainda assim, ele tinha a sensação de que algo não estava certo. Então Bryan decidiu chamar o seu empresário Bruce Allen para ouvir o álbum. O veredito de Allen foi direto ao ponto. Onde está o rock nesse disco? Meu Deus, hein? Segundo Bryan Adams, essas 3 palavras do empresário, onde está o rock no álbum, ficaram martelando na cabeça dele. O que aconteceu? Bryan Adams largou tudo, foi para Vancouver, procurou o Jim Vallance, disse que eles tinham que mudar alguma coisa nas músicas. Iam regravar 2 delas, que ia ser a Summer of 69 e a On Love Affair, além de compor uma nova música para responder à pergunta do empresário, do Bruce Allen, onde está o rock no álbum, que seria Kids Hannah Rock, que o Bryan Adams diz que a inspiração por nome da música, quem deu a inspiração para a música foi o Jim Vallance. Numa noite em que eles foram assistir um show de synth pop do artista Thomas Dolby. Vocês devem estar lembrados do vídeo do Foreigner, o Foreigner 4, o álbum Foreigner 4 de 1980, que o Thomas Dolby ajudou muito a banda Foreigner, principalmente nos sintetizadores.
O Brian diz que ele e o Jim Valance viram aquilo lá, e quando ele estava indo embora, aquele showzaço do Thomas Dolby, o Jim Valance vinha falando no carro: cara, eu não acredito que as pessoas vão entrar nessa de sintetizador. Jim Valance não gostava, que as crianças querem ouvir rock. Daí que nasceu o título da música Kids Wanna Rock. Kids Wanna Rock está no álbum como a segunda do lado B. A ideia do Bryan Adams de regravar as músicas, 3 músicas com mais energia, fez ele convidar um baterista que ele conheceu em uma boate, achou que o cara tocava muito forte, era um cara muito bom, Pat Stewart. Não foi o Mickey Curry que gravou essas 3 músicas, foi o Pat Stewart, a Summer of 69, a On Love Affair e a Kids Wanna Rock. Regravaram, parecia que estava tudo bem, mas não estava não. Por quê? Esse atraso que teve ali no final, pois o Bob Clementine já tinha outro álbum para começar a trabalhar, não podia adiar, que era o Bob Clementine ia trabalhar no Electric Lady Studios no álbum Big Bang Boom da maravilhosa dupla Daryl Hall e John Oates. Então, quando o Bryan Adams voltou lá do Canadá, o Bob já estava trabalhando no álbum da Daryl Hall e John Oates, que já tinha acertado há muito tempo essa produção. Sensacional, Daryl Hall e John Oates. O que aconteceu? O Bob Clementine trabalhava no álbum da dupla Daryl Hall das 11 da manhã até as 21 horas, às vezes passando um pouquinho mais. Aí ele se largava do Electric Lady Studios e ia para o Power Station Studios, onde estava lá o Bryan Adams esperando ele para trabalhar da meia-noite às 6 da manhã, pois já tinha gente gravando mais cedo. Ficou essa a rotina de Bryan Adams e Bob Clementine. E por falar na música Summer of 69, quem trouxe a ideia dessa música foi o Jim Valance, pois ele queria falar sobre uma letra que falasse sobre um verão inesquecível. E esse verão inesquecível seria o verão de 1969, quando ele tinha 17 anos, estava no auge ali da juventude. Tinha uma banda com alguns amigos e o Bryan logo comprou essa ideia, pois ele também tinha essa ideia de escrever uma música que falasse sobre a juventude, pois ele gostava muito de uma música do grandioso Bob Seger, a Night Moves. Ele sempre quis escrever uma música que falasse sobre isso. E muita gente acha que a Summer of 69 fala sobre a juventude do Bryan Adams, mas não é. O Bryan Adams tinha 9 anos em 1969. A música fala da juventude do Jim Valance, que explica que a música passou por várias mudanças. Tiveram até a ideia de não colocar ela no álbum, tentavam de um jeito, tentavam do outro e nunca ficava boa. Ela, a princípio, tinha o nome de Best Days of My Life, os melhores dias da minha vida. E, inclusive, na música, essa frase era citada 7 vezes. Mas o Bryan foi fazendo algumas mudanças e acabou mudando para Summer of 69, que é cantada na música várias e várias vezes. O Jim Valance diz que se sente até incomodado de tantas vezes que Summer of 69 é falada na música. Valance sente que a música de Jackson Browne, Running on Empty, que contém na letra em 69 eu tinha 21 anos, foi uma influência subconsciente na inspiração dele. Os nomes citados na letra, Woody e Gordy, são uma homenagem aos colegas de banda de Jim, quando eles eram adolescentes, Gordy Kate e Alan Wood. Mas Bryan não gostou do som desses nomes e mudou para Jimmy e George. Em várias entrevistas, como no The Early Show na TV CBS, na revista Rolling Stone e no Songs Facts,
O Brian conta uma versão sobre o significado da música, conflitante com a de Jim Valance. Brian diz que a música é tão atemporal porque é sobre fazer amor no verão, que há um leve equívoco de que é sobre um ano, mas não é. Algumas partes são autobiográficas, diz ele, mas 69 não tem nada a ver com um ano, tem a ver com a posição sexual. Como é que é? Bem, eu acho que o Brian deve ter ficado com um parafuso a menos nesses últimos anos, pois o coautor Jim Valance diz ao Song Facts que ele se lembra das coisas de maneira um pouco diferentes. Em nenhum momento me lembro de discutir insinuações sexuais com Brian, exceto por uma coisinha, disse Jim. Quando gravamos a demo no meu porão, no final da música, Brian improvisou meio que na brincadeira, eu e meu bebê em um 69. Nós rimos muito disso na época, e Brian decidiu manter isso quando fez a gravação final um mês ou dois depois disso. Jim Valance continua, quando nós escrevemos a música, talvez ele e Brian estivesse pensando em algo completamente diferente. Mas eu estava pensando naquele verão incrível quando eu fiz 17 anos. Bryan Adams é um grande escritor, um grande cantor e um grande amigo. Ele tem direito às suas lembranças sobre o que inspirou a música Summer of 69. Minhas lembranças são diferentes da dele. E agora? Eu acho as histórias do Valance bem mais palpáveis, vocês não acham? Brian contou na Classic Rock que ele enlouqueceu o produtor Clementine porque achava que a primeira versão da música não tinha a energia certa. Então, gravou 2 masters inteiras de 69 até ficar como queria. Curiosamente, mesmo quando foram mixar a música, ele ainda não tinha certeza se tinha ficado boa. Já o videoclipe, lançado em 1985, foi dirigido pelo diretor irlandês Steve Barron, igualmente como todos os clipes do disco. Em 1985, o videoclipe foi indicado ao MTV Video Music Awards na categoria de melhor vídeo masculino. No vídeo vemos de novo a atriz britânica belíssima Lisette Anthony atuando com Brian. Summer of 69 foi lançada como 4º single do Reckless no dia 17 de junho de 1985. E é difícil de acreditar hoje, mas ela não emplacou quando foi lançada no Reino Unido. Nos Estados Unidos ela se saiu muito melhor, pegando algumas rádios nas estações AOR quando o álbum foi lançado e chegando ao número 5 na Billboard. Ela está no álbum como a primeira do lado B. Uma coisa que eu não entendo até hoje é como que a faixa título do álbum, o álbum tem o nome de Reckless, esse espetacular álbum aqui, e a faixa título de nome Reckless foi deixada de fora do álbum. Sendo que teve aquele alvoroço todo no final, procurando cadê o rock na música. Cara, essa música Reckless é um rockão daqueles muito, mas muito bom, que se tivesse saído como single no álbum ia ser um sucesso. Vou deixar o link na descrição do álbum para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas o Brian disse que ela não entrou no Reckless porque, como ela foi uma das últimas composições a serem criadas, a gravadora estava apertando, que tinha que lançar logo o álbum, teve aqueles problemas todos lá no final, então não deu tempo de colocar o Reckless no álbum. Não entendi muito bem porquê. Acabou que a banda canadense Loverboy, grande Loverboy, vou fazer um vídeo de algum disco deles, acabou regravando a Reckless com outro nome, mudou também o refrão, em vez de Reckless é Dangerous. Entrou no álbum deles no Loving Every Minute. Muito bom álbum mesmo, banda sensacional. E a segunda música do lado A do sensacional Reckless, a She Only Happy, tem os back vocals do fantástico vocal do foreigner, o Lou Gramm, faz uma participação no Reckless. As gravações do Reckless se estenderam até meados do mês de setembro de 1984. E o cansaço da equipe era tão visível que Brian foi esquecido dormindo no sofá do estúdio
e foi acordado por outra equipe que chegava para gravar durante o dia. O álbum pronto foi lançado finalmente no dia 5 de novembro de 1984, no dia em que Bryan Adams completava 25 anos. E quando as pessoas colocam a agulha no vinil e começam os primeiros acordes de All Night Love Affair, a bela música que abre o álbum, começa a saga de um álbum que chegaria em junho de 1985 com o single Heaven, atingindo o primeiro lugar na Billboard Hot 100. E se as vendas na Europa não começaram muito bem, o convite de Tina Turner, a maravilhosa Tina Turner, para Bryan abrir os shows dela na tour europeia, fizeram o recorde explodir também no velho continente, e o danado chegaria a vender a marca de 12 milhões de cópias pelo mundo inteiro. Bryan contou na Classic Rock que, apesar do sucesso digno de qualquer estrela de rock and roll, as comemorações não tinham os excessos das estrelas, algumas bebidas e nada mais. Eu nunca fui um grande bebedor, isso nunca me interessou, diz ele. Em seu passado distante, quando adolescente, ele experimentou drogas leves, mas em uma época em que o uso da cocaína era efetivamente obrigatória na indústria da música, será mesmo, hein? Em todos os níveis, as drogas não tinham apelo para ele. Eu estava muito focado, diz ele, muito focado para sair dos trilhos. Nenhum dos caras da banda bebia, certamente ninguém estava usando drogas. Eu não estava interessado e ninguém ao meu redor estava. É lógico que teve sim alguns momentos de estrelas do rock, pois na época o Bryan Adams namorava a atriz Vicky Russell, filha do diretor Ken Russell, que dirigiu a fantástica ópera rock Tommy. Bryan Adams diz que ela era muito legal, muito engraçada, se divertia muito com ela. E ela tinha um espírito bem rock and roll, segundo o Bryan Adams. Ele diz que enquanto ele e a banda estavam nos palcos na turnê tocando, ela saía andando pelo meio da galera, pelo meio das garotas, angariando garotas para ir para os camarins. E Bryan diz que quando ele e a banda chegavam nos camarins, estavam lá 4, 5, 6 garotas, ou de topless ou sem nada. Filha de rockstar, com certeza. A turnê mundial desse sensacional Records aqui durou de dezembro de 1984 até outubro de 1986. E Bryan Adams diz que, se dependesse da gravadora e do empresário deles, eles estariam em turnê até hoje do álbum Records. E queriam lançar outro single, queriam que ele trabalhasse em outro single. Ele disse: chega, não dá mais, eu preciso ir para casa, eu estou cansado, preciso ir embora. Contra a vontade de todos, o Bryan foi embora, voltou para Vancouver, e não pense que aconteceu que nem da primeira vez que ele chegou lá com o bolso vazio, um pouco de dinheiro. Lembra que ele comprou até um Fusca usado? Dessa vez não, ele não tinha dinheiro só para comprar um Fusca. Ele comprou um apartamento para ele e fez o que todo garoto da classe trabalhadora daquela época sonhava. Ele comprou uma casa para a mãe dele. Ele diz isso com muito orgulho. Ele diz que ajudou muita gente ali da família dele na época. E todos esses anos depois, passados desde o lançamento do sensacional, do glorioso Records, o Bryan Adams ainda considera esse o melhor álbum dele. Teve o álbum de 1991, aquele que tem uma música na trilha sonora do Robin Hood. Aquele álbum lá vendeu até mais, parece que vendeu 16 milhões, mas Bryan e todo mundo considera o Records o melhor álbum dele. Ele disse que eles estavam numa época mágica, ele e o Jim Valance estavam no melhor momento criativo deles. Todo mundo, a banda, ele... E ele diz que do jeito que as coisas foram feitas naquela época, não tinha menos tecnologia, parece que as coisas simples parece que eram melhores para ele. Também concordo. E em 2014 foi lançada a edição de 30 anos de aniversário do maravilhoso Records. Que nessa edição de aniversário, vou ver se eu deixo também um link de afiliado na descrição do vídeo, de repente você quer adquirir.
ver se eu consigo. Nessa edição de aniversário tem todas as demos que ficaram de fora do maravilhoso Records. E acreditem, todas essas demos foram gravadas por outros artistas. Tamanha qualidade de Jim Vallance e Bryan Adams. E também foi nessa época que o Bryan Adams descobriu que as fitas master do álbum foram destruídas em um incêndio que teve nos depósitos da gravadora. Ele diz que graças a Deus ele tinha uma cópia da fita master na sua casa, mas muitos artistas na época perderam as fitas master nesse incêndio que teve na gravadora. Em 1987, o mágico, grandioso Bryan Adams lançaria o álbum Into the Fire, que teria aqui um relativo sucesso bem menor que o Records, mas teria um grande sucesso. Bryan Adams está até hoje ainda em atividade, cantando por esse mundão de Deus aí. Espero que você tenha gostado da história desse maravilhoso álbum. Se você quiser fazer um pedido de um disco que eu conte aqui os bastidores, a história para vocês, é só você fazer que nem o Márcio Rossi, o Marcos Vinícius Ferreira e o André Bonolo. Quem sabe o seu pedido vira um vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Já está inscrito? Aperta aí, está inscrito. Chegou até o final, não está inscrito, meu filho? Se inscreve, compartilha com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo.